6 da Seguridade Social do Servidor. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 183. A União manterá plano de seguridade social para o servidor e sua família. Parágrafo 1º. O servidor ocupante de cargo em comissão, que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos benefícios do plano de seguridade social, com exceção da assistência à saúde. Parágrafo 2º. O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ou com o qual coopere, ainda que contribua para o regime de previdência social no exterior, terá suspenso seu vínculo com o regime de plano de seguridade social do servidor público, enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo neste período os benefícios do mencionado regime de previdência. Parágrafo 3º. Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado, sem remuneração, a manutenção da vinculação ao regime do plano de seguridade social do servidor público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. Parágrafo 4º. O recolhimento de que trata o parágrafo 3º deve ser efetuado até o segundo dia útil, após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais, quando não recolhidas na data do vencimento. Artigo 184. O Plano de Seguridade Social visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os servidores e sua família, compreende um conjunto de benefícios e ações que atendem às seguintes finalidades. Inciso 1. Garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. Inciso 2. Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. Inciso 3. Assistência à saúde. Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observado as disposições desta lei. Artigo 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem, inciso 1, quanto ao servidor, alínea A, aposentadoria, alínea B, auxílio natalidade, alínea C, seguro família, alínea D, licença para tratamento de saúde, alínea E, licença gestante, adotante e licença paternidade, alínea F, licença por acidente em serviço, alínea G, assistência à saúde, H, garantia de condições individuais e ambientais do trabalho satisfatórias. Inciso 2. Quanto ao dependente, alínea A, pensão vitalícia e temporária. Alínea B, auxílio funeral. Alínea C, auxílio reclusão. Alínea D, assistência à saúde. Parágrafo 1º. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades às quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos artigos 189 e 224. Parágrafo 2º. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé implicará a devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível. Capítulo 2 dos benefícios, seção 1 da aposentadoria. Artigo 186. O servidor será aposentado. Inciso 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. Inciso 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3. Voluntária. Alínea A. Aos 35 anos de serviço se homem e 30 se mulher.
com proventos integrais. A linha B, aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, ser professor, e 25 anos ser professora, com proventos integrais. Aos 30 anos de serviço, ser homem, e aos 25 ser mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Aos 65 anos de idade, ser homem, e 60 de ser mulher, com proventos proporcionais no tempo de serviço. Parágrafo 1º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis a que se refere o inciso 1 deste artigo: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de mal de Page, síndrome de imunodeficiência adquirida AIDS e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada. Parágrafo 2º. Nos casos de exercício de atividade consideradas insalubres ou perigosas, bem como hipóteses previstas no artigo 71, a aposentadoria de que trata o inciso 3, a linha A e C, observará o disposto em lei específica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o servidor será submetido à junta médica oficial que atestará a invalidez, quando caracterizada a incapacidade para o desenvolvimento de atribuições do cargo, ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24. Artigo 187. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Artigo 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Parágrafo 1º. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Parágrafo 2º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Parágrafo 3º. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato de aposentadoria será considerado como prorrogação da licença. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. Parágrafo 5º. A critério da administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado por qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria. Artigo 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 41 e revisto na mesma data e proporção sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Artigo 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no parágrafo 1º do artigo 186 desta lei, e por esse motivo for considerado inválido por junta médica oficial, passará a perceber provento integral calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Artigo 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração da atividade. Artigo 194. O servidor aposentado será paga gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. Artigo 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei 5.315, será concedida a aposentadoria com proventos integrais aos 25 anos de serviço efetivo.
Seção 2. Auxílio natalidade. Artigo 196. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º. Na hipótese do parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% por nascitura. Parágrafo 2º. O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público quando na parturiente não for servidora. Seção 3 do salário-família. Artigo 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou inativo por dependente econômico. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família, inciso 1, cônjuge ou companheiro, e os filhos, inclusive enteados, até 21 anos de idade, e, se estudantes, até os 24 anos, ou se inválido de qualquer idade. Inciso 2, o menor de 21 anos, que, mediante autorização judicial, vier na companhia e às expensas do servidor ou do inativo. Inciso 3, o pai e a mãe sem economia própria. Artigo 198. Não se configura dependência econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria por valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 199. Quando o pai e a mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-família será pago a um deles. Quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se a padrasto, madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 200. O salário-família não será sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Artigo 201. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário-família. Seção 4. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Artigo 203. A licença de que trata o artigo 202 desta lei será concedida com base em perícia oficial. Parágrafo 1º. Sempre que necessário a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou do estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Parágrafo 3º. Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tem exercício em caráter permanente ao servidor e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito atestado passado por médico particular. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela Unidade de Recursos Humanos do órgão ou entidade. Parágrafo 4º. A licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Parágrafo 5º. A perícia oficial para a concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previsto nesta lei, será efetuada por cirurgiões dentistas nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. Artigo 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias dentro de um ano poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em regulamento. Artigo 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer doenças especificadas no artigo 186, parágrafo 1º. Artigo 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Artigo 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos por
nos termos e condições definidos em regulamento. Parágrafo único. Para os fins dos dispostos no caput, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão: inciso 1. Prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade a qual se encontra vinculado o servidor. Inciso 2. Celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações. Inciso 3. Celebrar convênios com operadoras de planos de assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, na forma do artigo 230. Inciso 4. Prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei 8666 e demais normas pertinentes. Seção 5. Da licença à gestante, adotante e da licença paternidade. Artigo 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4º. No caso de aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 1 ano de idade serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo que trata este artigo será de 30 dias. Seção 6. Da licença por acidente em serviço. Artigo 211. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Artigo 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano, inciso 1, decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo, inciso 2, sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Artigo 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ter tratado em instituição privada à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Artigo 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7 da pensão. Artigo 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso 11 do caput do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004. Inciso 2º. O cônjuge, divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, inciso 3º. O companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, inciso 4º. O filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: a linha A, seja maior de 21 anos, a linha B, seja inválido, a linha D, tenha deficiência mental ou intelectual. Inciso 5.
o pai ou a mãe e o pai que comprove dependência econômica do servidor. Inciso 6. O irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso 4. Parágrafo 1º. A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso 1º a 4 do caput exclui os beneficiários referidos no inciso 5 e 6. Parágrafo 2º. A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso 5 do caput exclui o beneficiário referido no inciso 6. Parágrafo 3º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor, e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida em regulamento. Artigo 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Artigo 219. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado, que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Inciso 1. Do óbito, quando requerida em até 180 dias, após o óbito para os filhos menores de 16 anos, ou até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Inciso 2. Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 1 do caput deste artigo. Ou, inciso 3. Da decisão judicial na hipótese de morte presumida. Parágrafo 1º. A concessão de pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e habilitação posterior que importe em execução ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data de publicação na portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado. Parágrafo 2º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício da pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 3º. Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 4º. Julgada improcedente a ação prevista no parágrafo 2º ou 3º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de ajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função da nova habilitação. Artigo 220. Perde o direito à pensão por morte, inciso 1, após o trânsito em julgado o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. Inciso 2º. Cônjuge, companheiro, companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento, ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário apuradas em processo judicial, do qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor nos seguintes casos. Inciso 1. Declaração de ausência pela autoridade judiciária competente. Inciso 2. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. Inciso 3. Desaparecimento no desempenho de atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. Pensão provisória ser transformada em vitalícia ou temporária
conforme o caso decorridos 5 anos da sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário. Inciso 1. O seu falecimento. Inciso 2. Anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Inciso 3. A cessação da invalidez, ou se tratando de beneficiário inválido, ou afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas A e B e do inciso 7 do caput deste artigo. Inciso 4. O implemento da idade de 21 anos pelo filho ou irmão. Inciso 5. Acumulação de pensão na forma do artigo 225. Inciso 6. A renúncia expressa. Inciso 7. Em relação aos beneficiários de que tratam os incisos 1º a 3º do caput do artigo 217. Alínea A. O decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiveram sido iniciados em menos de 2 anos, antes do óbito do servidor. A linha B. O decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista, na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 contribuições mensais, e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 1. 3 anos com menos de 21 anos de idade. 2. 6 anos entre 21 e 26 anos de idade. 3. 10 anos entre 27 e 29 anos de idade. 4. 15 anos entre 30 e 40 anos de idade. 5. 20 anos entre 41 e 43 anos de idade. 6. Vitalícia com 44 anos ou mais de idade. Parágrafo 1º. A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou deficiência, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. Parágrafo 2º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 3º ou os prazos previstos na alínea B do inciso 7, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 3º. Após transcurso de pelo menos 3 anos e desde que neste período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos corresponde à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na linha B do inciso 7 do caput, em ato do Ministro do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Parágrafo 4º. O tempo de contribuição a regime próprio de previdência social ou a regime geral de previdência social será considerado na contagem das 18 contribuições referidas nas alíneas A e B do inciso 7 do caput. Parágrafo 5º. Na hipótese de o servidor falecido estar na data de seu falecimento obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro, ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Parágrafo 6º. O beneficiário que não atender à convocação de que trata o parágrafo 1º deste artigo terá benefício suspenso, comprovado ou disposto no inciso 1 e 2 do caput do artigo 95. Parágrafo 7º. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Parágrafo 8º.
No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os co-beneficiários. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. Artigo 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge, o companheiro ou companheira e demais de duas pensões. Seção 8. Auxílio funeral. Artigo 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês de remuneração ou provento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação legal dos cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Parágrafo 3º. O auxílio será pago no prazo de 48 horas por meio de procedimento sumaríssimo à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 227. Se o funeral for custeado por terceiro, esse será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 228. Em caso de falecimento do servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas do transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. Seção 9. Auxílio reclusão. Artigo 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio reclusão, nos seguintes valores. Inciso 1. 2/3 de remuneração, quando afastado por motivo de prisão em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão. Inciso 2º. Metade da remuneração durante o afastamento, em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não determina a perda do cargo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos no inciso 1 deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido. Parágrafo 2º. O pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Parágrafo 3º. Ressalvado o disposto nesse artigo, o auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão. Capítulo 3 da assistência à saúde. Artigo 230. Assistência à saúde do servidor ativo ou inativo e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica. Terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde, SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor ativo ou inativo e seus dependentes ou pensionistas nos planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nesta lei, em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial para sua realização ou com órgão ou entidade, celebrará preferencialmente convênio com unidades de atendimento do Sistema Público de Saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública ou com o Instituto Nacional de Seguro INSS. Parágrafo 2º. Na impossibilidade devidamente justificada da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta médica especificamente para esse fim, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes,
com comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a: inciso 1. Celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares, definidos com entidades de autogestão, por elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006, e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois desta data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sob patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no prazo de 180 dias da vigência desta lei. Normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até o dia 12 de fevereiro de 2006. Inciso 2º. Contratar, mediante licitação, na forma da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos seguros privados de assistência à saúde, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador. Parágrafo 5º. O valor de ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde. Capítulo 4, título 7, capítulo único, da contratação temporária de excepcional interesse público. Título 8, capítulo único, disposições gerais. Artigo 236. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro. Artigo 237. Poderão ser instituídos, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. Inciso 1. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade e redução de custos operacionais. Inciso 2. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecorações e elogio. Artigo 238. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido, em dia em que não haja expediente. Artigo 239. Por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Artigo 240. Ao servidor público civil é assegurado nos termos da Constituição Federal o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros dele decorrentes. Alínea A. De ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. Alínea B. Da inamovibilidade do dirigente sindical, até 1 ano após o final do mandato, exceto se a pedido. Alínea C. De descontar em folha, sem um ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Artigo 241. Considera-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e contem do seu assentamento individual. Parágrafo único. Equiparam-se a cônjuge, companheira ou companheiro que comprovem no estável como entidade familiar. Artigo 242. Para os fins desta lei, considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente. Título 9, capítulo único das disposições transitórias e finais. Artigo 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos poderes da União, do ex-territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas regidas pela Lei 1711, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União,
ou pela consolidação da legislação do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo da prorrogação. Parágrafo 1º. Os empregos ocupados pelos servidores, incluídos no regime instituído por esta lei, ficam transformados em cargos na data de sua publicação. Parágrafo 2º. As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde tem exercício ficam transformadas em cargos em comissão e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei. Parágrafo 3º. As funções de assessoramento superior, FAS, exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta lei. Parágrafo 5º. O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da Justiça, remunerados com recursos da União, no que couber. Parágrafo 6º. Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira, aos quais se encontrem vinculados os empregos. Parágrafo 3º. Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo artigo 19 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de 1 mês de remuneração por ano de efetivo exercício no Serviço Público Federal. Parágrafo 8º. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas de pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 9. Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo 3º poderão ser extintos pelo Poder Executivo, quando considerados desnecessários. Artigo 244. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores abrangidos por esta lei, ficam transformados em anoênio. Artigo 245. Licença especial disciplinada pelo artigo 116 da Lei 1711, ou por outro diploma legal, fica transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma prevista nos artigos 87 a 90. Artigo 247. Para efeito do disposto no título 6 desta lei, haverá ajuste de contas com a Previdência Social, correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores seletistas abrangidos pelo artigo 243. Artigo 248. As pensões estatutárias concedidas até a vigência desta lei passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor. Artigo 249. Até a edição da lei, no parágrafo 1º do artigo 231, os servidores abrangidos por esta lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União, conforme regulamento próprio. Artigo 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer dentro de 1 ano as condições necessárias para a aposentadoria, nos termos do inciso 2 do artigo 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos da União, Lei 1711, aposentar-se-á com vantagem prevista naquele dispositivo. Artigo 252. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente. Artigo 253. Ficam revogadas a Lei 1711 e a respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contrário. Brasília, 11 de dezembro de 1990.